Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Manuela, seja bem-vindo ao meu canal e hoje é dia de Manu Resenha por aqui, um quadro que eu me dedico a falar dos livros que eu tô lendo no momento pra vocês. E hoje nós temos uma resenha aqui nesse Manu Resenha que tá pra lá de especial. Mas antes da gente falar dela, eu queria agradecer a cada um de vocês que tá me assistindo aí do outro lado da tela. Desde que eu postei o vídeo do unboxing da Prime Day, o canal teve um salto de alcance gigantesco, de uma forma que eu não sei nem explicar o quão agradecida eu estou por isso. O canal atingiu números que eu não imaginava e eu admito pra vocês que eu jamais esperava que isso fosse acontecer agora com o canal, que ainda tá começando, ainda tá engatinhando. A cada like novo no vídeo, a cada visualização, a cada comentário principalmente, nossa, eu ficava tão feliz, tão alegre, tão realizada de poder conversar com vocês sobre os livros que eu tinha comprado, tão realizada de ver que tinha gente que tava gostando do meu vídeo, que tinha gostado de mim, tinha gostado da minha forma de falar. Eu recebi até um elogio que até agora eu não consigo nem assimilar. Falaram que eu pareço a Gal Gadot. Eu fiquei muito feliz. E receber essas mensagens de amor, de carinho, de incentivo só me deu ainda mais esperança e só me motivou mais a querer continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês, conteúdo de qualidade, feito com muito amor, feito com muito carinho, porque eu me dedico de verdade aqui pra vocês, me dedico de verdade a produzir um conteúdo legal, pra que vocês, assim como eu, se apaixonem pelas histórias que eu tô lendo, pra que vocês conheçam novos mundos, novos universos junto comigo e pra que a gente consiga criar uma comunidade legal aqui de debater um assunto que eu amo tanto, que é o mundo dos livros. E eu recomendo, inclusive, que se você me conheceu através do vídeo do unboxing da Prime Day, que você dê uma boa maratonada nos vídeos do canal. Todos eles eu fiz com muito amor, muito carinho. E, inclusive, eu não posso deixar de mencionar que foi através desse vídeo, do vídeo do unboxing da Prime Day, que uma pessoa incrível me conheceu, que é a Gabriela Alessio, a autora do livro que a gente vai falar daqui a pouco, que é uma autora que está começando agora no mercado editorial brasileiro, que tem uma voz de escrita incrível, vocês precisam conhecer ela e é por isso que eu tô aqui hoje para fazer esse Manu Resenha especial do primeiro lançamento dela como autora, que é o livro de poesias A Córnea. E antes da gente falar de A Córnea propriamente dito, eu tenho que comentar com vocês que o livro da Gabi está num financiamento coletivo na plataforma Catarse. A plataforma, ela disponibiliza a possibilidade de você apoiar um projeto da sua escolha. E eu recomendo muito que vocês deem uma olhada no projeto do Catarse da Córnea. Ele é um projeto incrível, feito inteiramente por mulheres. A parte de revisão de texto, a parte das ilustrações que tem aqui dentro, a parte da escrita pela Gabi. Então ele tá fenomenal, ele tá de uma qualidade absurda. Existem várias formas que você pode apoiar a Córnea lá no Catarse, e inclusive eu quero mostrar elas aqui agora pra vocês. Então a primeira delas é a de aquisição do livro A Córnea em formato digital, que você vai poder ler ele no seu PDF, no seu Kindle, em formato virtual. A segunda delas é que você recebe o seu livro em formato digital e você também recebe essa belezura aqui em formato físico. A terceira delas vem junto com o livro digital e o livro físico esses dois marcadores maravilhosos aqui, que são de ilustrações que fazem parte dos poemas do livro. Então você encontra as ilustrações dentro do livro, são ilustrações belíssimas, riquíssimas em detalhe, e eles combinam demais com a estética do livro, combinam demais com as histórias que são contadas nas poesias aqui. E a quarta e última opção de apoiar o projeto da Gabi lá no Catarse, que na verdade de todas assim é a minha favorita, eu confesso pra vocês, é a de fazer a compra do kit completo de A Córnea. E dentro desse kit completo de A Córnea você recebe tanto o seu livro digital como o seu livro físico, os dois marca-páginas que eu acabei de mostrar aqui pra vocês, e também 3 cards com ilustrações exclusivas feitas pela própria autora de A Córnea. Então, além de todas as ilustrações que a gente tem dentro do livro aqui feitas pela Fer Gaspar, que é a ilustradora oficial de A Córnea, a gente também tem os marca-páginas e a gente tem esses 3 cards lindíssimos que foi a própria Gabi que desenhou. O projeto ainda tem duração de pelo menos mais um mês, então fiquem espertos. Aqui na descrição eu vou deixar o link para vocês acessarem o projeto do Catarse, conferirem lá, adquirirem o exemplar da Córnea de vocês. E eu vou ficar muito feliz se vocês adquirirem, me contarem o que acharam, porque eu também preciso muito conversar com mais gente sobre os poemas que a Gabi escreveu aqui, porque eles são
simplesmente fenomenais. No link vocês também conferem todas as informações sobre preços, frete, valores, para onde vai todo o dinheiro do apoio financeiro, para vocês compreenderem como que funciona também o processo de publicação de um livro aqui no Brasil. E vale dizer, gente, que esse é um projeto muito especial que eu fiquei muito feliz de apoiar, porque é um projeto de uma autora que está começando no mercado editorial. O cenário brasileiro literário, ele tem milhares de histórias só esperando a sua chance de poder brilhar nessa imensidão de livros que são publicados todos os dias, todas as tardes, todos os anos aqui no nosso país. Então, sempre que vocês puderem apoiar pequenos autores que estão começando no mercado, eu recomendo. Normalmente são histórias tão incríveis quanto as mais famosas e que merecem o nosso reconhecimento. Dados os recados iniciais, então vamos abrir este livro, vamos falar de poema por poema e vamos refletir juntos, que é justamente a proposta desse Manu Resenha. Vamos falar, então, oficialmente de A Córnea, da Gabriela Alessio. Uma coisa que eu acho que talvez eu ainda não tenha compartilhado aqui no canal e que faz muito parte de mim é esse amor pela poesia. Eu sempre admirei demais pessoas que tivessem o dom da escrita da poesia. Eu sempre quis escrever poesia, mas acho que eu nunca consegui encontrar essa forma que é tão bonita, que é o abrir mesmo a janela da nossa alma para o outro. Eu tenho a impressão que quando você escreve uma poesia, você está conversando diretamente da sua alma para a alma do outro. E eu acho isso muito bonito, esse movimento de você abrir os seus sentimentos, falar abertamente sobre as sensações, sobre as ações do seu dia a dia, de uma forma poética, de uma forma artística. E mesmo não lendo muita poesia ultimamente, eu tenho ficado mais restrita mesmo aos livros de ficção e muito também trabalhos acadêmicos da faculdade. Toda vez que eu pego uma poesia, toda vez que eu pego um poema para ler, parece que o meu coração ele transborda. A poesia, ela tem uma característica tão dela, assim, de mexer com os meus sentimentos. Eu acho que em muitos casos ela mexe até mais do que livros de ficção, porque ela conversa tanto com o nosso dia a dia, ela conversa tanto com a nossa realidade, ela faz a gente refletir tanto sobre a nossa realidade que não tem como você não se sensibilizar. Me encanta demais essa riqueza e essa beleza que existe em você conseguir dizer muito, mas com poucas palavras, sabe? E quando a Gabi entrou em contato comigo, perguntando se eu gostaria de ler o livro dela, eu quase chorei de emoção, porque fazia tanto tempo que eu tinha perdido esse contato meio que diário com a poesia. Na época do ensino médio eu lia tão mais, era uma coisa que era tão parte da minha rotina, que eu fiquei assim extasiada com a possibilidade de retomar esse hábito. Quando o livro chegou, eu devorei ele de uma vez só. Foi uma experiência incrível pra mim e me fez lembrar o porquê que eu gosto tanto de ler poesia e não só de ler ficção. Afinal, a gente também tem que desmistificar essa ideia de que só quem lê livro de ficção é leitor, só quem lê livro de autoajuda é leitor, só quem lê clássico é leitor. Não, todo mundo que lê é leitor. E nossa, foi tão bom eu conseguir abrir o livro assim, já na primeira poesia, já na primeira página eu pensar, sim, é isso, é exatamente isso, é isso que eu penso, é isso que eu acredito. Foi uma sensação tão boa, me deu aquela catarse mesmo. Se vocês não sabem o que é a catarse, é um sentimento que envolve a literatura. Eu vou deixar aqui do ladinho a explicação de dicionário para vocês entenderem, porque se eu for tentar explicar agora, existe uma grande chance de eu me perder e começar a divagar aqui, porque eu gosto muito desse assunto. Mas é um sentimento que transborda na gente. É o sentimento mais real e puro que a arte pode despertar na gente, sabe? E uma das coisas mais legais do livro, eu acho genuinamente que é o título dele. A autora, ela se preocupa em explicar aqui no começo do livro por que ela escolheu A Córnea como título do livro dela, e eu acho que eu vou ler aqui, inclusive, para que vocês compreendam comigo o porquê que ela escolheu esse nome. A córnea é uma parte da estrutura anatômica do olho que tem função protetora para a íris e o cristalino, além de ser responsável por focar a luz através da pupila para formar as imagens na retina. Ela é bastante resistente, mas ao mesmo tempo sensível ao toque. Doenças comuns como miopia, astigmatismo ou hipermetropia ocorrem quando há alteração na curvatura da córnea, causando então a perda da nitidez da visão. Neste livro, ela representa a camada que tem acesso à realidade externa e que define a percepção e entendimento desta, podendo, de acordo com o estímulo recebido, ou se caso já houver algo de errado em si, alterar e distorcer a forma de se enxergar as coisas. É uma ponte para a visão crítica de um mundo da autora, que regula e foca a luz da própria realidade em suas poesias aqui para expor seus sentimentos mais íntimos e debater temas sociais, culturais e psicológicos de nossa sociedade. Perfeito!
simplesmente original e genial. Então, basicamente, aqui a gente tem uma metáfora para a forma como a Gabi, que a autora, enxerga o mundo através da córnea dela. Mas para um leitor que está tendo contato agora pela primeira vez com o livro da Gabi, existe a grande chance dele interpretar a forma que ela escreveu os poemas dela aqui de uma forma diferente da dela. E eu não tenho como ter certeza se eu tive as mesmas percepções que a Gabriela quando ela escreveu o livro, porque existe uma coisa incrível na nossa sociedade que é a realidade de cada um. Cada um tem as suas visões de mundo, cada um carrega as suas vivências pessoais, cada um tem as suas crenças individuais. E essa é a principal graça da nossa vida, porque cada um consegue interpretar as coisas a partir da sua perspectiva, a partir do seu olhar, a partir da sua córnea. A única certeza que eu consigo ter é a da visão que eu tô tendo do mundo, da visão que eu tô tendo a partir dos escritos da Gabi. Eu não tenho como saber qual foi realmente a percepção dela, a interpretação que ela quis dar, a não ser que ela explique pra mim. E aqui ela explica, ela mostra pra gente, ela fala pra gente na introdução do livro qual foi o propósito que ela quis trazer, o que ela quis discutir, quais temas ela quis abordar. Então isso é muito legal porque às vezes a gente só enxerga a partir da nossa visão, mas também é muito interessante quando a gente consegue enxergar a partir da visão do autor, você entendeu o eu lírico do autor. Então o livro ele não somente conversa com as diversas possibilidades de interpretação e percepção dos escritos da Gabriela, mas também ele te mostra como enxergar a partir da visão dela as histórias que ela está contando através desses versos e estrofes. Existe uma sensibilidade e uma riqueza de detalhes nas palavras que ela escreveu, uma maturidade textual muito grande, que às vezes parecia que eu estava lendo um desabafo muito sincero, às vezes parecia que eu estava lendo um choro de desespero, às vezes parecia que eu estava sentindo um coração batendo mais forte, às vezes parecia que eu estava vendo os pelos do braço de alguém se arrepiar, às vezes parecia que eu estava vendo uma situação em que a pessoa estava extremamente agoniada. Em muitos poemas eu também senti aquela sensação de soco no estômago, uma ironia debochada, um sarcasmo com elegância. Então é uma forma de escrita sensível, fenomenal. E poesia é simplesmente isso, é você refletir e interpretar as metáforas, as alegorias, as analogias que os autores trazem através das palavras deles. Como eu falei pra vocês, o livro ele tem 27 poesias e eu separei algumas aqui que foram as minhas favoritas pra ler com vocês e aprofundar um pouquinho no assunto, pra vocês também ficarem bem curiosos aí pra conhecer o trabalho de escrita da Gabi. Então vamos lá falar de alguns dos poemas que eu mais amei durante essa leitura. Em Onada, que é um dos primeiros poemas aqui do livro dela, foi um primeiro que com certeza sim eu parei e fiquei extasiada quando eu fiz a leitura. A gente consegue perceber bastante o sentimento de solidão, de reclusão. Em algumas frases ali, alguns versos, você percebe inclusive o sentimento de rejeição também. E do meu ponto de vista, eu acredito que também foi a mensagem que a Gabi quis passar, ele é uma analogia ao que acontece com uma pessoa que tá entrando na fase da depressão. Minha Azia também, que é um dos poemas, inclusive, que ilustra um dos cards da Gabi, é um dos que eu fiz a leitura também e eu fiquei simplesmente extasiada, eu parei e eu pensei, uau! Que negócio genial, que negócio bem escrito! De onde a Gabriela tirou isso? Como ela conseguiu forças para escrever algo tão potente? Então a gente lê esse poema e parece que tem algo entalado na garganta dela que precisa sair. É uma crítica belíssima ao egocentrismo. Inclusive essa crítica ao egocentrismo também aparece mais lá no final do livro, no poema Narcisa, que também é simplesmente tudo na minha vida. Quando eu terminei de ler esse poema eu pensei, gente, é isso, eu penso isso, eu acredito nisso. Ela pôs em palavras sentimentos que eu carrego no meu coração. E isso é genial, isso é fenomenal quando você consegue encontrar uma forma de dizer aquilo que você carrega no seu coração. É o dom da poesia, é a característica principal da poesia, é o transbordar da nossa alma. E esse é um ótimo exemplo de poema que eu li e o meu cérebro fez assim, ó. Meu Deus, eu amo a sensação, gente, eu amo, deixa eu contar pra vocês, eu amo
amo a sensação do meu cérebro explodir, de você conseguir fazer uma reflexão que você pensa assim, cara, não serei mais a mesma pessoa depois que eu li isso. Eu realmente precisava ler isso pra pensar assim, essa é a nossa realidade e a gente precisa enfrentar ela. Esse é o nosso dia a dia e a gente precisa se lembrar que ele ainda existe. Mesmo durante essa pandemia, que a gente tá trancafiado dentro de casa, isso ainda faz parte do nosso dia a dia, isso ainda faz parte da nossa convivência social e a gente precisa refletir e criticar sobre esse assunto. Outros poemas também que eu amei a leitura foram Porcelana. Ele vai tratar de uma forma belíssima as fragilidades do ser humano. Serafim, que fala do amor. Ditadura dos Sábios também é simplesmente fenomenal, é uma crítica ferrenha à forma como as gerações antigas enxergam a nossa e nos desvalorizam. Nicotina fala de uma maneira muito nua e crua de um relacionamento tóxico, é aquele negócio assim, aquela sensação que eu falei pra vocês, o soco no estômago e a sensação de desespero lendo um poema que poderia praticamente acontecer ali na esquina, uma situação real, alguma pessoa definitivamente deve estar enfrentando, infelizmente, uma situação agora parecida com aquela mensagem que a Gabi traz nesse poema dela. Então, basicamente, todos os poemas aqui, eles conversam de alguma forma com o nosso cotidiano e com a nossa realidade. E mesmo que isso não seja algo que faça parte diretamente da nossa vivência enquanto ser humano, que não seja algo que a gente já tenha experienciado, com certeza alguém está experienciando. Isso faz parte do nosso dia a dia. A gente sabe que isso acontece e a gente não pode ignorar essas situações que acontecem na nossa sociedade. Então, diferente de um livro de ficção que vai levar a gente a conhecer um universo totalmente novo de fantasia rico em detalhes com seres féricos, ou um livro de romance clichê que se passa nos Estados Unidos, que a personagem principal é cheerleader, namora o capitão do time de futebol americano e eles são reis e rainha do baile, a poesia, ela vai tratar da nossa realidade. Porque o propósito da poesia não é de nos contar grandes histórias, e sim de nos contar histórias reais. Histórias que poderiam ser a minha, a sua, a da sua avó, do seu vizinho, da pessoa que cruzou a rua com você. Morfina, inclusive, é um poema que eu queria ler pra vocês aqui, porque eu acho muito que vale essa leitura, vale muito essa reflexão, porque ele trata justamente disso, desse nosso cotidiano, dessas nossas situações do dia a dia. E vale citar que ele é um dos poemas que vem acompanhado de uma ilustração riquíssima, belíssima, maravilhosa da Fer Gaspar. Morfina. Por debaixo da unha, a sujeira do sangue, vestígio da carnificina na boca desfigurada. Escorria pelo lábio seco e com batom carmesim me beijava. Era minha morfina na hora do desespero. E então me ardia, alívio fugaz, obsessivo sem fim, dor que me satisfaz. Senhor, o que dizer deste poema? Ele trata de uma forma metafórica muitas situações que fazem parte do nosso dia a dia. Então você morder a tua boca até ela sangrar porque você tá nervoso, você roer a sua unha por causa de uma ansiedade que você tá sentindo. Isso faz parte do nosso dia a dia, isso faz parte da nossa realidade. Eu, quando tô nervosa, por exemplo, fico puxando esse lóbulozinho da orelha sem parar. É um hábito que eu tenho. Então, o que eu quero dizer pra vocês é que dificilmente a gente vai viver uma história digna de se tornar filme da Sessão da Tarde. Dificilmente a gente vai ter que resolver um super mistério. Enfim, viver essas grandes aventuras épicas, viver grandes romances arrebatadores como Romeu e Julieta. Praticamente impossível da gente conhecer outros reinos fantásticos e universos distantes. Mas todo mundo, algum dia, já roeu a unha de nervosismo. Todo mundo, algum dia, já mordeu a boca porque estava ansioso para fazer alguma coisa. E aqui está o grande e belo diferencial de um livro de ficção para um livro de poesia. O próprio nome já diz, é ficção. Não é uma história real. A poesia, ela tem foco na realidade e ela se respalda nela para explicar sensações e transmitir sentimentos. Então é assim que ela utiliza dessas situações do nosso cotidiano para construir os seus versos e estrofes. E é por isso que a gente tem tanto esse sentimento de identificação quando a gente está lendo uma poesia, porque a gente realmente consegue chegar naquele momento em que a gente pensa, é isso que eu penso, é isso que eu acredito, é isso que eu defendo. É isso que eu vivo. E essa é a beleza da poesia. Passar mensagens simples através de poucas palavras. Palavras nuas, palavras cruas, palavras reais. E, para um bom interpretador de texto, ou melhor dizendo, para um bom interpretador da vida, uma palavra basta. Uma metáfora basta. Uma frase, um verso, uma estrofe basta.
E eu queria muito ler para vocês também o poema Córnea, que dá título ao livro, que também foi um dos mais arrebatadores para mim quando eu fiz essa leitura, porque ele tem um ensinamento belíssimo que eu acho que vale muito a pena de ser compartilhado com vocês. Então vamos lá. Córnea. Diluía-se a claridade com a miragem do deserto de vidro. Miopia, poeira da verdade nos olhos de acrílico. Nessa censura da córnea, delírio do agora, do que talvez nunca tenha sido. Eco do ponto cego do que mais me convém me contaminar a visão num escapismo paralelo. Refém eu da doutrina, imagem borrada dentro de mim, essa alucinação na retina. Simplesmente perfeito. Mais uma vez, um daqueles que você sente a facada no coração e você pensa, é isso. Ela falou, através de belas palavras, um sentimento muito forte, que faz parte da gente. E quando eu finalizei a leitura do livro da Gabi, eu fiquei muito feliz. Por dois principais motivos. Primeiro, porque foi a minha retomada a esse hábito de leitura da poesia e porque eu me identifiquei muito com o livro, me identifiquei com muitas situações, eu refleti, eu ri, eu chorei, eu fiquei chocada. Ele mexeu muito com as minhas emoções de uma maneira geral. E segundo, porque ele foi escrito por uma mulher. Se a gente for olhar lá para trás na história da nossa literatura brasileira como um todo e vir percorrendo até os dias de hoje, o caminho de como a literatura brasileira foi construída, a gente percebe que os homens sempre dominaram o campo literário em qualquer gênero. E a mulher, ela praticamente nunca tinha voz. E quando ela tinha voz, essa era uma voz minimizada, uma voz que não tinha o mesmo alcance do que a voz masculina. Ela sempre era deixada de lado. E claro que ao longo do tempo foi se passando e muitas mulheres foram ganhando voz, muitas mulheres foram deixando a sua marca na história da literatura, mas ainda assim a gente percebe que muitas vezes as histórias escritas para mulheres, pensadas em mulheres, a partir da perspectiva de mulheres, que eram feitas sobre mulheres, nunca eram escritas por mulheres. Eram sempre vistas a partir da perspectiva masculina, o que levava consequentemente a narrativas extremamente machistas. Um exemplo disso mais claro do que é a verdadeira protagonista de Dom Casmurro, do Machado de Assis, a Capitu, a própria Ceci, de O Guarani, do José de Alencar. Todas elas carregam ideais que são extremamente machistas e que não retratam de verdade aquilo que as mulheres sentem, não retratam de verdade a experiência que as mulheres passam, as vivências das mulheres, porque um homem nunca vai conseguir compreender de verdade o que é ser uma mulher e conseguir explicar isso através da literatura. Então, é um livro escrito por uma mulher, a partir da perspectiva de uma mulher que debate assuntos sobre mulheres a partir da realidade que as mulheres enfrentam, é gratificante demais pra mim, enquanto mulher também. Isso é um passo essencial para nossa representatividade feminina, não só na literatura, mas também em outros espaços de inclusão. Claro, isso não significa que a gente deva parar de ler Machado de Assis, que a gente deva parar de ler Drummond, que a gente deva parar de ler José de Alencar, parar de ler Mário Quintana. Pelo contrário, a gente tem que ler, porque todos esses autores ensinam alguma coisa pra gente. A gente precisa conhecer a literatura brasileira, a gente precisa conhecer como ela foi construída. Mas se a gente tem a possibilidade de ajudar a amplificar a voz das mulheres, de divulgar os trabalhos que elas fazem e enaltecer as conquistas delas, porque afinal publicar um livro em meio à pandemia que a gente vive hoje, em meio a um mercado extremamente difícil que é o mercado editorial, é uma conquista incrível. É um livro de extrema qualidade, com riqueza de detalhes. Quando você abre ele, você vê ilustrações, você vê uma diagramação muito bem pensada, você vê que teve uma preocupação de revisão. E esse livro, ele é um pequeno exemplo de um dos diversos e milhares de passos que a gente tem que dar no nosso dia a dia para ter uma sociedade mais igualitária, para ter uma sociedade mais equânime. E se você, assim como eu, também ama poesia, ama a forma de escrita da Rupi Kaur, que é essa autora renomadíssima de Outros Jeitos de Usar a Boca e Meu Corpo, Minha Casa, a autora brasileira Riane Leão, que escreveu Tudo Nela Brilha e Queima, eu tenho certeza absoluta que você vai amar a leitura de A Córnea. Eu recomendo demais pra todo mundo a leitura de A Córnea. Ele foi um livro, assim, super 5 estrelas pra mim. Eu li ele 3 vezes, pelo menos, nesses últimos dias. E eu acho que qualquer um que pegasse esse livro pra ler ia amar e aprender muito com as lições valiosíssimas que a Gabriela Alessio traz aqui. Lembrando que por se tratar de um livro que trata de assuntos delicados, ele pode despertar gatilhos em algumas pessoas, então se você não estiver num momento muito emocionalmente bem, eu recomendo
você faça a leitura dele depois, mas não deixe de fazer porque ele é extremamente essencial. Ele é um livro recomendado para pessoas com mais de 14 anos de idade, então também vale a gente deixar aqui essa faixa etária base aqui para leitura dele, porque também aborda assuntos que são um pouco mais adultos e, no geral, são ensinamentos que fazem parte do que a gente precisa desenvolver no nosso senso crítico e eles jamais devem passar em branco. E eu acho que seja isso por hoje, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada, Gabi, por confiar em mim, por acreditar em mim e no meu trabalho, por me dar a honra de ler em primeira mão a Córnea para vir aqui contar para vocês. Lembrando que o link para você apoiar o projeto da Córnea lá no Catarse tá aqui na descrição. Não deixem de conferir. Compartilhem também dicas de livros de poesias que vocês gostam aqui nos comentários. Eu vou amar ler. Eu amo anotar as dicas que vocês trazem aqui no canal. E agora que eu quero retomar esse hábito da leitura de poesias, eu vou ficar super feliz de conhecer novos autores e novas histórias. É isso por hoje, pessoal. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dele, gostado da Córnea. Um beijo e até as nossas próximas leituras. Tchau, tchau!